crianças! Sejam bem-vindas à Escola Bíblica de Férias com o tema Segunda Viagem Centenária. Crianças, vamos repetir o nosso versículo-chave, que é o versículo da nossa lição de hoje, que está escrito lá em Efésios, capítulo 1, e o versículo 17, que diz assim, E peça ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos dê o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábio e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Quem aí memorizou o versículo? Vamos só vocês agora? Assim, E que vos dê e revelará Deus a vocês, assim como devem conhecer. Muito bem, crianças. Esse é o versículo-chave da nossa lição de hoje, que é uma lição muito linda que nós vamos aprender nesta tarde. Crianças, quem lembra de mim? Quem lembra aí do meu nome? Eu sou a tia Cibele e hoje nós vamos continuar contando e aprendendo a história do centenário da EBD. Então, crianças, peguem aí a sua Bíblia, a sua harpa cristã e vamos juntos aprender mais da palavra do Senhor e louvar ao seu nome. Mas antes de aprendermos mais um pouco da palavra de Deus, vamos fazer uma oração? Olha só. Vamos levantar a nossa mão e vamos orar agradecendo a Papai do Céu por este dia. Senhor Jesus, nós estamos gratos por este dia, Senhor, que iremos passar na Tua presença, aprendendo a Tua palavra e louvando o Teu nome, Senhor. Nos ajude para que possamos compreender mais de Ti, Senhor, e aprender a Tua palavra. Em Teu nome. Agora, crianças, já que nós compreendemos que estamos aprendendo nessa Escola Bíblica de Férias o centenário da EBD e da nossa harpa cristã, vamos junto comigo aprender mais um pouquinho dessa história? Vamos ver o que eu trouxe aqui para vocês? Crianças, na Bíblia havia um menino que louvava a Deus com muito amor. A Bíblia diz que ele cuidava das ovelhas do seu pai. E enquanto ele estava cuidando das ovelhas do seu pai, ele louvava a Deus tocando um instrumento. Quem sabe me dizer quem era ele? Isso aí, criança, era Davi. A Bíblia diz que Davi louvava a Deus com a sua harpa. Enquanto as ovelhas pastavam no campo, ele louvava a Deus agradecendo pela sua vida e por tudo que Deus havia lhe concedido. E a Bíblia diz que Davi escreveu várias músicas e está lá no livro de Salmo. Ele louvava a Deus de todo o seu coração. Inclusive, crianças, na Bíblia diz que havia um rei naquele tempo, que o nome dele era Saul. Saul era um rei que foi escolhido por Deus para liderar o povo de Israel. Mas um dia Saul desobedeceu a Deus e o seu coração ficou escuro. Então ele ficava sendo atormentado. Mas alguém chamou Davi para tocar a sua harpa para o rei. E Davi foi até o rei Saul. E quando ele tocava, louvava ao Senhor, Saul, ele se acalmava. Porque o louvor, criança, o louvor a Deus, ele liberta. O louvor, ele acalma o nosso coração. Toda vez, criança, que Saul ficava perturbado pelos espíritos maus, eles chamavam Davi para tocar a sua harpa, porque Davi louvava de seu coração. Davi louvava a Deus com toda a sua alma. E quando Davi louvava, o espírito se retirava de Saul e ele ficava bem calminho. A Bíblia diz, criança, que o povo de Israel gostava muito de louvar a Deus e eles usavam vários instrumentos. Quem aí sabe me dizer alguns instrumentos que o povo usou para louvar ao Senhor? Tem muitos instrumentos que eles louvavam, né, criança? Na Bíblia, criança, há muitos exemplos de pessoas que louvaram a Deus.
E a Bíblia diz lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 46, que Maria foi visitar a sua prima Isabel e ela morava numa região de montanhas. E Maria estava grávida de Jesus e ela foi se esconder na casa de Isabel. E quando ela chegou lá, ela descobriu que Isabel também estava grávida. Olha que maravilha! Isabel era uma senhora e ela era estéril, mas Deus lhe concedeu um filho. E quando Isabel se aproximou de Maria, o bebê de Isabel sentiu a presença de Jesus que estava na barriga de Maria. E diz a Bíblia que quando ele sentiu a presença de Jesus, ele começou a saltar de alegria. Ele começou a ser cheio do Espírito Santo, mesmo dentro da barriga de Isabel. E olha só, o bebê de Isabel que estava na barriga, ele começou a sentir a presença de Jesus e começou a saltar, ó. Quem aí gostaria de saltar na presença de Jesus? Então vamos pular como pulou o bebê de Isabel? Vamos lá, criança, vamos pular sentindo a presença de Jesus, porque Ele está aqui no nosso meio. Ele está aqui na nossa sala. Quem está sentindo Jesus aí? O bebê de Isabel, ele começou a saltar, saltar, saltar. Ele estava cheio de alegria, cheio do Espírito Santo, porque ele estava sentindo que Jesus estava ali. O Salvador, o Filho de Deus, estava ali na barriga de Maria. Isabel percebeu isso e ficou tão feliz que diz a Bíblia que ela louvou a Deus um cântico de alegria. Vocês lembram quando Jesus nasceu? Eles foram até a Belém para se alistar, mas chegando lá, bateram em todas as portas, não tinha lugar para Jesus nascer. E Maria estava para dar à luz a Jesus, mas não encontraram nenhum lugar. Então ofereceram um estábulo, que é um lugar onde ficam os animais, e ali Jesus nasceu. E colocaram Jesus numa manjedoura, e Maria e José ficaram ali cuidando de Jesus. Mas enquanto isso, criança, diz a Bíblia, que quando Jesus nasceu, havia alguns pastores ali no campo cuidando das ovelhas. E era de noite, mas eles estavam ali cuidando das ovelhas. E de repente apareceu no céu um anjo e ele começou a dizer a eles que havia nascido o Salvador, que Jesus, o Filho de Deus, havia nascido para salvar toda a humanidade. E também surgiu no céu um coral de anjos cantando e louvando a Deus porque Jesus havia nascido. E crianças, na Bíblia está cheio de exemplos de pessoas que louvaram a Deus. Não foram só os homens, as mulheres, só as crianças, até os anjos louvam a Deus. Mas não acaba por aí não, crianças. A Bíblia diz que até Jesus ele louvou. Diz a Bíblia que ele estava na última ceia. Depois disso, Jesus ia ser preso, ia ser crucificado para salvar todos nós, para perdoar os nossos pecados, para nos levar para o céu. Jesus ia sofrer muito e ele sabia disso. Eles iam colocar coroa de espinho em Jesus, iam chicoteá-lo, iam prendê-lo numa cruz com prego nas mãos e nos pés. Mas diz a Bíblia que antes de eles saírem dali, Jesus cantou. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Até Jesus cantou no seu momento de angústia, no seu momento de sofrimento. Jesus, ele louvou ao Senhor. Sabe, criança, não devemos louvar a Deus somente em momentos alegres, devemos louvar a Deus também quando estamos tristes. Porque o louvor, ele nos consola, ele nos conforta, porque Deus age através do louvor. Deus, ele fala conosco através do louvor. Tá vendo, crianças? Na Bíblia há muitos exemplos de louvores, exemplos de pessoas que louvaram a Deus. Mas será que eu só posso louvar a Deus com a minha boca? Será que o louvor a Deus só vem da nossa boca? Nós aprendemos na IPT que nós louvamos também com instrumentos. Quem aí toca algum instrumento? Ó. Tia nem sabe, mas tenho certeza que vocês sabem. Quem sabe me dizer as notas musicais? Tem dó, ré, mi, né? Tem muitas notas que nós podemos louvar a Deus. Nós também, crianças, podemos louvar a Deus com as nossas mãos. Podemos louvar a Deus com a nossa vida, com tudo que nós podemos fazer. Louvamos ao Senhor.
Louvamos e bendizemos o nome do Senhor com a nossa vida, adorando a Ele, servindo a Ele, fazendo a sua vontade. O louvor é muito importante. Mas, crianças, vocês lembram da nossa primeira lição? Lembram do nosso missionário Joel Carlson? Vocês sabem me dizer qual foi o ano que ele oficializou a EBD? Isso aí, criança, foi em 1922. Foi o ano que o nosso missionário oficializou a EBD. E nós sabemos que ele amava a Bíblia, assim como nós amamos. E que ele ensinava com muito amor a palavra de Deus, para que todos pudessem aprender mais do Senhor. Mas tem uma coisa, criança, que eu ainda não falei para vocês. O nosso missionário Joel Carlson, ele não só amava a Bíblia, ele amava também louvar ao Senhor. A história diz que o nosso missionário, ele tocava violino. Quem aí já viu alguém tocando violino? É aquele instrumento que faz assim, ó. Tia nem sabe tocar, mas tenho certeza que vocês já viram alguém tocando, ou quem sabe vocês mesmos tocam, não é? E o nosso missionário Joel, ele tocava violino. E ele, junto com a sua família, louvou ao Senhor. E através do louvor, Deus salvou vidas. Deus curou. Deus batizou com o Espírito Santo. Deus fez maravilhas. A Bíblia diz, crianças, que tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Você tem fôlego? Então vamos mostrar, eu quero ver. Respira aí. Agora solta. Isso aí! Nós temos fôlego, então vamos louvar ao Senhor? Vamos louvar ao Senhor um corinho bem conhecido? Ah, tem aquele hino que vocês sabem, que é assim, ó. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste carinho, me deste amor. Nós devemos ser gratos a Deus. E como nós somos gratos, nós devemos louvar em forma de gratidão, louvá-lo para o adorar. Louvar porque Ele é digno de todo o nosso louvor, assim como fez os nossos irmãos que estão escritos lá na Bíblia, assim como fez o nosso missionário Joel Carlson, que foi ele que fundou a EBD. Nós todos devemos louvar ao Senhor porque nós temos fôlego. E mesmo, criança, quem não canta com a voz, porque nós temos irmãos que não têm voz, mas quem não canta com a voz pode cantar com as mãos. Quem aí sabe cantar com as mãos? Aqueles hinos que a gente canta em libras. Quando a gente está cantando no conjunto das crianças, a gente não faz gesto, né? Porque tu me deste a vida. Tem irmãos que cantam com as mãos, porque não tem voz. Então nós podemos usar outros meios para louvar ao Senhor. Sabe, criança, o inimigo ele não gosta de nos ver louvando ao Senhor, porque ele sabe que através do louvor Deus vai operar, Deus vai fazer milagres. E hoje, criança, a nossa igreja tem a harpa cristã. Quem aqui tem a harpa cristã? É aquele livrinho que tem vários hinos que a gente louva na igreja. E criança, tem irmãos que levam a harpa cristã no ônibus, que louvam ao Senhor com a harpa no trabalho, em casa. Nós podemos levar a harpa para todos os lugares que a gente vai e podemos louvar ao Senhor com ela. Mas, criança, para a nossa harpa cristã ficar pronta não foi fácil. Os nossos missionários, nossos pastores, os nossos músicos tiveram muito trabalho. Eles trabalharam duro, sob a orientação de Deus e para escrever a harpa, para escrever os hinos e compor a nossa harpa cristã. E no início, criança, a nossa harpa só tinha 100 hinos. Crianças, vocês sabiam quem organizou a primeira edição da nossa harpa cristã? Foi o nosso pastor Adriano Nobre. Ele organizou a primeira edição lá em 1922 e passou a ser o hinário oficial da nossa igreja. E a história diz também que ele também foi o autor de vários hinos, como Saudosa Lembrança. Quem sabe cantar esse hino? Também Plena Paz. Olha aquele hino, Plena Paz e Santo Gozo. Ele é muito lindo, tenho certeza que vocês sabem também. E tem outro hino, aquele, ó, Eu Te Louvo. Quem sabe cantar esse? Eu te louvo,
Salvador. Olha, foi o nosso pastor Adriano Nobre quem escreveu esse hino e está na nossa harpa cristã. Sabe, criança, o louvor, ele alegra o nosso coração. E o nosso missionário Joel Carlson, ele também sabia disso. Ele veio lá da Suécia para aqui e ele veio louvar ao Senhor e pregar a sua palavra. E não foi fácil. O nosso missionário enfrentou muitas dificuldades, mas em nenhum momento ele deixou de louvar ao Senhor. E a história diz que ele também escreveu alguns hinos da nossa harpa cristã. Vamos ver quais os hinos ele escreveu? Quem sabe aquele hino de número 25? Meu Jesus, tu és bom. Olha só que hino tão bonito. Meu Jesus, tu és tudo para mim. Tenho certeza que vocês sabem cantar esse. Vou olhar mais um hino que o nosso missionário escreveu. Nosso missionário, crianças, ele escreveu 7 hinos da harpa cristã. Entre ele, Meu Jesus, tu é bom, Navegando para a terra celeste, A ceia do Senhor, Fala do amor de Cristo, Dize-o a Cristo, Andando para o céu e Cristo à porta do céu. Olha só que bênção! O nosso missionário, ele escreveu 7 hinos da nossa harpa cristã. E o nosso pastor, que organizou a primeira edição, também escreveu muitos hinos da nossa harpa cristã. E nós somos muito gratos, porque hoje nós temos o nosso hinário com muitos e muitos hinos escritos por eles. Eles se esforçaram e pediram orientação a Deus e escreveram esses hinos e colocaram em um único livro para que nós pudéssemos ter acesso. E hoje nós podemos louvar ao Senhor com a nossa harpa cristã. Que maravilha, criança! Nós estamos muito felizes porque estamos comemorando o centenário da EBD e o centenário da nossa harpa cristã. E nós estamos muito alegres. Também, crianças, estamos alegres por conhecer a história da nossa EBD, sabendo que o nosso missionário Joel Carlson, ele iniciou a EBD aqui em Pernambuco em 1922 e ele também escreveu alguns hinos do nosso hinário, da nossa harpa cristã. Nós aprendemos na lição anterior que ele foi o primeiro professor da EBD, o primeiro dirigente da EBD. Quem aí lembra da lição anterior que a tia deu? Isso aí, criança! Depois, no final, eu vou fazer várias perguntas para vocês, para saber se vocês aprenderam mesmo. Vocês sabiam que o missionário Joel Carlson e sua esposa Signe Carlson, eles se casaram em 1917 na Suécia e depois disso eles foram enviados para cá, para o Brasil, como missionários. Eles encontraram os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre e começaram a estudar o idioma português para que eles pudessem pregar a palavra do Senhor. Os primeiros anos, criança, foram muito difíceis. Foram muitas lutas, muitas batalhas. O inimigo, ele não se agrada de quem faz a obra do Senhor. E ele não se agradou do nosso missionário pregando a palavra de Deus. Mas os nossos missionários, eles não desistiram de pregar a palavra de Deus aqui em Pernambuco. E nós estamos muito felizes e agradecidos a Deus, porque nós somos frutos dessa obra missionária, em que o nosso missionário, Joel Carlson e sua esposa, vieram aqui para Pernambuco e começaram a proclamar o Evangelho de Jesus. E através deles, crianças, nós fomos alcançados aqui em Pernambuco. E nós somos muito gratos a Deus por isso. E hoje, criança, Deus tem nos abençoado com o nosso pastor presidente, Ailton José Alves. Quem aqui já conhece o nosso pastor? Muito bem, criança, ele sempre fica lá em Recife, no Templo Central, mas de vez em quando ele vem visitar a gente. E vocês sabiam que ele também já foi dirigente de escola dominical? Sabe, criança, a música sempre esteve na vida do nosso pastor. A história diz que desde criança, adolescente, ele já se envolvia na música. E quando ele tinha 14 anos, ele tocava um instrumento também. Ele tocava o saxofone. Quem conhece esse instrumento? Esse aí mesmo, criança. Ele tocava esse instrumento. E também, criança, ele já dirigiu vários corais de música. Sabia, crianças, que ele também dirigiu o primeiro coral de crianças
foi lá em Jardim, São Paulo, e diz que lá no coral, esse primeiro coral de criança, tinha 77 crianças. Ô Glória, quem aí está feliz? Quantas crianças tem no seu coral? Eu tenho certeza que tem um monte de criança, mas tendo muita criança ou pouca, o importante é louvar ao Senhor. E era isso que o nosso pastor sempre fez e fazia com as crianças naquele tempo. E hoje, crianças, ele preza muito pelo ensino da palavra e pelos louvores do nosso culto. Vocês sabiam que ele também foi um missionário? Crianças, o nosso pastor, antes de ser o nosso pastor presidente, ele foi missionário, ele foi enviado para a Argentina com a sua esposa, irmã Judite, e os seus 3 filhos. A história diz que ele foi lá para a Argentina pregar a palavra do Senhor e louvar ao Senhor, e muitas almas se converteram ao Senhor Jesus. E hoje ele está aqui em Pernambuco, presidindo a nossa igreja. E Deus tem abençoado a igreja através do seu servo. E crianças, o nosso pastor Ailton, ele preza muito pelo ensino da palavra na igreja e também pelos louvores, pela liturgia do trabalho. Quem aí já percebeu que quando a gente começa o culto, a gente canta 3 hinos da harpa? Todo culto, quando é iniciado, são 3 hinos da harpa que a gente canta. É a liturgia do nosso culto. O nosso pastor se preocupa com o louvor. Porque, criança, o louvor, ele salva vidas. O louvor, ele transforma. O louvor, ele liberta. Através do louvor, Deus, ele pode alcançar as almas, ele pode alcançar o coração das pessoas. E elas podem aceitar a Jesus. Criança, a música genuína, aquela que fala de Jesus, ela alcança o mais profundo no coração das pessoas. E a nossa harpa cristã, ela faz isso, criança, ela é genuína, ela vai lá no coração das pessoas e ela fala de Jesus, e com isso as pessoas se convertem e têm o seu coração transformado. E através dos louvores da nossa harpa cristã, muitas pessoas têm se convertido ao Senhor. Por isso, criança, nós devemos cantar louvores ao Senhor. Na Bíblia está escrito um versículo que diz assim, cantai louvores ao Senhor com a harpa e com voz do canto. Devemos louvar ao Senhor com a nossa harpa, com a nossa voz, com o nosso coração. Em comemoração também aos 100 anos da nossa harpa cristã. Que alegria, crianças! São 100 anos da EBD e 100 anos da nossa harpa cristã. E através desses louvores, Deus tem libertado vidas. E hoje, crianças, se você ainda não aceitou a Jesus, Ele está te convidando a aceitá-lo, a servi-lo, a entregar a sua vida a Jesus. Porque, criança, quando Ele veio para salvar, Ele veio para perdoar os nossos pecados. Porque a Bíblia diz que todos nós pecamos, todos nós estávamos afastados da presença de Deus. Mas quando Jesus veio e morreu na cruz por nós, Ele veio com o seu sangue derramado na cruz do Calvário nos perdoar. E aqueles, crianças, que aceitam a Jesus têm a sua vida transformada pelo seu sangue. E com isso nós temos uma promessa. A promessa que o Senhor nos fez é que aquele que aceitar a Jesus como seu Salvador, ele terá o direito de morar no céu, numa cidade de ouro e de cristal que Deus preparou para nós. Está lá no céu, criança. A Bíblia diz que as suas ruas são de ouro, são de cristais. Os seus muros têm pedras preciosas, tem um rio, tem árvore da vida. Lá não tem tristeza, lá não tem doença, lá não tem dor, lá só é alegria. É um lugar que Deus preparou para nós, para morarmos junto com Ele um dia. Mas, criança, só poderá ir para lá aqueles que aceitaram a Jesus como seu Salvador e tiveram o seu coração transformado. Então, criança, se você ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador, hoje é o dia de você tomar essa decisão e aceitar a Jesus e servi-lo a Ele de todo o seu coração e junto conosco louvarmos ao Senhor e morarmos naquela cidade que Ele tem preparado para nós. Crianças, quem gostou dessa lição? Nessa lição nós aprendemos os 100 anos da nossa harpa cristã.
É o centenário da EBD e o centenário da Harpa Cristã. E nós aprendemos toda essa história. Olha que legal! Mas vamos continuar aprendendo a palavra de Deus na EBD. Não faltem a escola dominical.